Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá, que a paz esteja no seu coração. Sou eu, Padre Roger Araújo, com você no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia, deixando que a cada dia de nossa vida a Palavra de Deus conduza, ilumine e direcione os nossos passos. Nós nos colocamos, Senhor, na Tua presença, Deus Santo, Deus Bendito, Deus Eterno, para implorar a Tua bênção sobre nós, para que possamos meditar a Tua Palavra. O Senhor nosso Deus é santo. O Senhor nosso Deus é digno de todo louvor, digno de toda honra e digno de toda glória. E é por isso, Senhor, que nós agora invocamos Teu nome. Venha em nosso auxílio, venha em nosso socorro, seja a nossa proteção, seja o nosso refúgio, seja o nosso amor, Senhor. Vinde, Senhor, nos abençoar, vinde, Senhor, nos livrar, vinde, Senhor, nos proteger, vinde, Senhor, nos guardar, por meio da Tua Palavra, que alimenta a nossa alma e o nosso coração. Muito bem, nós vamos agora nos colocar diante da presença do Senhor, nosso Deus, invocando o nome do Senhor sobre nós. Vamos invocar o Senhor sobre nós. A palavra dEle é a palavra que nos salva, é a palavra que nos restaura. Hoje vamos escutar a abençoada história, a bendita história da vocação profética de Samuel. Então, abrindo a sua Bíblia em Samuel, capítulo 3, assim diz a palavra do Senhor. O jovem Samuel servia ao Senhor sobre as ordens de Eli. Naquele tempo, a palavra do Senhor era rara e as visões não eram frequentes. Mas, certo dia, Eli estava dormindo no seu quarto. Seus olhos começavam a enfraquecer e ele já não conseguia enxergar. A lâmpada de Deus ainda não tinha apagado e Samuel estava dormindo no santuário onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou, Samuel, Samuel. Estou aqui, respondeu, e correu para junto de Eli. Tu me chamastes? Aqui estou. Eli respondeu, eu não te chamei. Volta a dormir. E ele foi deitar-se. O Senhor chamou de novo, Samuel, Samuel. Samuel levantou-se e foi ter com Eli e disse, tu me chamastes? Aqui estou. Ele respondeu, não te chamei, meu filho. Volta a dormir. Samuel ainda não conhecia o Senhor. Até então, a palavra do Senhor não havia se manifestado a ele. O Senhor chamou pela terceira vez. Samuel, Samuel. Ele levantou-se e foi para junto de Eli e disse, tu me chamastes? Aqui estou. Ele compreendeu então que era o Senhor que estava chamando o menino e disse a Samuel, volta a deitar-se. E se alguém te chamar, responderás, fala, Senhor, que o teu servo escuta. E Samuel voltou ao seu lugar para dormir. O Senhor veio e pôs-se junto dele e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. E ele respondeu, fala, que o teu servo escuta. O Senhor disse a Samuel, vou fazer uma coisa em Israel que fará tinir os ouvidos de todos os que a ouvirem. Naquele dia farei cumprir-se contra Eli tudo o que disse acerca de sua casa. Começarei e cumprirei. Eu lhe predisse que sua casa seria condenada para sempre por causa da iniquidade, pois ele sabia que seus filhos ofendiam a Deus e não os repreendeu. Ele sabia que seus filhos ofendiam a Deus e não os repreendeu. Por isso jurei à casa de Eli, que a iniquidade de sua casa jamais será perdoada, nem com sacrifícios, nem com oferendas. Samuel dormiu até de manhã, abriu as portas da casa do Senhor. Samuel
temia contar a visão a Eli. Mas Eli chamou e disse: Samuel, meu filho. E ele respondeu dizendo: Eis-me aqui. Ele perguntou-lhe: Qual a palavra que lhe foi dita? Peço-te que não me ocultes nada, que Deus te faça o mesmo mal e mais outro tanto, se me esconderes uma só palavra de tudo o que ele te disse. Então Samuel lhe contou tudo, sem lhe ocultar coisa alguma. Ele respondeu: Ele é o Senhor, que faça o que lhe parecer bom. Samuel crescia, e o Senhor estava com ele, e não deixava sem efeito nenhuma de suas palavras. Todo Israel, de Dan a Bersabeia, reconheceu que Samuel era um profeta do Senhor. O Senhor continuou a aparecer em Silo. O Senhor se manifestava a Samuel em Silo, segundo a palavra do Senhor, e a palavra de Samuel se fez ouvir em todo o Israel. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Primeiro, tantas riquezas, tantas pérolas maravilhosas para meditar, mas eu vou começar pelo versículo 7. Tem um princípio aqui que diz o seguinte, versículo 7. Samuel ainda não conhecia o Senhor, pois até então a palavra do Senhor não se tinha manifestado a ele. Desde o ventre da sua mãe, Samuel pertencia ao Senhor, porque sua mãe o consagrou. Desde menino ele servia no templo, mas ele não conhecia o Senhor, porque a palavra do Senhor ainda não havia se manifestado a ele. Meus irmãos, nós não conhecemos o Senhor, nós até sabemos das coisas do Senhor, nós temos até conhecimento da presença de Deus, mas enquanto a palavra dele não é manifestada a mim, a você, a nós não conhecemos o Senhor. Por isso Eli vai ajudar agora Samuel a encontrar-se com a palavra do Senhor. Como nós precisamos nos encontrar com a palavra do Senhor para que a palavra do Senhor direcione nossa vida. E a palavra do Senhor está nos chamando, assim como chamou Samuel uma vez, duas vezes, três vezes, mas como Samuel não conhecia a palavra do Senhor, não conhecia o Senhor, ele não conseguia distinguir quem é que o chamava. Quando a gente para se colocar na presença de Deus, dormindo ou acordado, Deus se manifesta, Deus nos chama. Mas tem muitas coisas confusas dentro de nós. Como é que vamos responder? Como é que vamos distinguir o que Deus quer de nós? Como é que vamos saber qual é a direção que Deus tem para a nossa vida? Por isso, a direção é aquela que Eli, o sacerdote, dá ao coração do jovem Samuel. Volta a deitar-te. Isso é uma ordem, tá? Então, vamos lá, pega na sua Bíblia o versículo 9 e a segunda parte diz, a ordem é essa: volta a deitar-te e se alguém te chamar, responderá: fala, Senhor, que o teu servo escuta. A ordem é deitar para escutar. E se a voz te chama, responderá com este princípio: fala, Senhor, fala que o teu servo escuta. Então, o servo é aquele que deixa o Senhor falar. Não sou eu que falo para o Senhor o que eu devo fazer. É o Senhor que fala e o servo vai escutar. Por isso não é tão simples ser servo. Você faz mais do que necessário sermos servos do Senhor. Mas servo é aquele que sabe escutar. É aquele que se coloca à disposição para que o Senhor fale e o servo escute. E uma vez que o servo escute, ele deixa Deus direcionar, ordenar. Eu não sei se você ouviu a tristeza ou guardou no seu coração aquilo que falou o início da meditação. Samuel serviu o Senhor sob as ordens de Eli, mas naquele tempo a palavra do Senhor era muito rara. Era rara, toda aquela corrupção que viveu os filhos de Eli.
E é notável e de chamar a nossa atenção, porque o Senhor veio, chamou novamente Samuel, e Samuel disse: eis, fala, Senhor, que o teu servo escuta. E o versículo 11 para nós, olha que promessa. O Senhor disse a Samuel: vou fazer uma coisa em Israel que fará tinir os ouvidos de todos os que ouvirem. Naquele dia farei se cumprir contra ele tudo o que disse acerca de sua casa. Começarei e cumprirei. Eu lhe predisse que sua casa será condenada para sempre por causa da iniquidade, pois ele sabia que seus filhos ofendiam a Deus e não os repreendeu. Que dureza o sacerdote Eli cometeu. Ele era um homem bom sacerdote, mas porém ele foi omisso. Tristeza é um pai omisso, uma mãe omissa, que está vendo os seus filhos agirem de forma errada, incorreta, e não corrige como é preciso ser corrigido. Se pai não corrige, se mãe não corrige, se quem é para corrigir não corrige, o mal cresce. É aquela atitude passiva. Não, deixa, ele vai aprender. Não, a correção se faz necessária. Israel se perdeu, Israel começou a se corromper, e Deus precisou agora da intervenção de Samuel, porque Eli não foi firme, porque Eli não corrigiu quando era preciso ser corrigido. Corrija-nos, Senhor, e dai-nos a graça de nos corrigirmos uns aos outros, para não perecermos no mal deste mundo. Vamos chamar então agora o Padre Antônio Xavier para que esteja conosco na meditação da palavra do Senhor. O terceiro capítulo desse livro, do primeiro livro de Samuel, é muito interessante porque depois de ter estabelecido uma contraposição entre aqueles que eram sacerdotes naquele tempo, os filhos de Eli, que são infiéis, e Samuel, que é exatamente chamado para ser o remédio para essa situação, sendo exatamente o filho daquela que era tida como estéril, que é Ana, que elevou a Deus a sua oração, nós vamos ver então nesse capítulo a vocação de Samuel. E aqui é interessante, se Ana foi até o local onde estava a Arca da Aliança, que é o símbolo da presença do Senhor, para pedir a misericórdia de Deus sobre a sua situação concreta, que era o fato de ser estéril, agora Samuel dorme na presença da arca e Eli também. E vejam, os filhos de Eli não estão ali. Samuel está sendo muito mais justo do que os filhos de Eli. E ali estando, então Samuel vai escutar a voz de Deus, que vai chamá-lo durante a noite de maneira muito admirável por 3 vezes, e ele não identifica a voz, né? E é bonito o texto que diz, porque ele ainda não conhecia a voz do Senhor, mas depois vai aprender. É muito interessante esse contexto de vocação, como é o caso de Samuel. Nós encontramos sempre as vocações demonstradas na Sagrada Escritura, não para quem está por aí à toa, para quem está zigue-zagueando sem curso, sem direção, mas parece que o momento do encontro mesmo, aquilo que poderíamos chamar de momento vocacional, está sempre relacionado com a obrigação temporal que a pessoa possui. É esse caso. Samuel está ali dormindo na presença da arca porque eles guardam a arca à noite. Dorme-se ali porque se alguém entrar, acorda e é possível socorrer para evitar uma profanação. E é exatamente nesse momento que Deus se aproveita para chamá-lo e para dizer: até aqui tudo bem, mas daqui para frente tem uma outra missão para Samuel. Jamais se poderia imaginar que isso pudesse acontecer. Aquele que era simplesmente um servo vai se tornar, exatamente o último dos juízes, vai ungir 2 reis mais adiante. Mas, como é bem lembrado, inclusive, no Novo Testamento, Deus escolhe aquilo que é pequeno nesse mundo para confundir as coisas que são grandes, e mostrar de verdade que é Ele que é capaz de fazer. O mais importante não é o que está sendo feito, mas é que no coração de Samuel existe a paz, a segurança, que provém do quê? De ter escutado a palavra de Deus e a ter acolhido, como também fez a sua própria mãe Ana, alguns capítulos atrás. Fala, Senhor, fala que o teu servo escuta. Fala, Senhor, ao meu coração. Fala, Senhor, e corrige todas as minhas inclinações. Corrige, Senhor, a minha alma, mas direciona a minha vida. Faça de mim teu servo, Senhor, servo que escute, servo que entre na sua sintonia,
Servo que se abra, Senhor, para se encontrar com a Tua Palavra, para que a Tua Palavra fale a mim, para que a Tua Palavra me direcione, para que a Tua Palavra me ilumine, para que a minha alma não se corrompa pelo mal. Eu te imploro. Fala, Senhor. Fala ao coração do Teu servo. Fala ao coração do Teu filho. Me dê realmente um coração de servo, de servidor e de operário, Senhor, do Teu reino. Que eu escute a Tua Palavra e que a Tua Palavra direcione e ilumine toda a minha vida. É isso que eu imploro a Deus, que me dê ouvidos de um servo e que Deus conceda a cada um de nós ouvidos para servir ao Senhor. Que a Palavra de Deus esteja abundantemente iluminando a sua vida e o seu coração. Deus abençoe você e eu te espero no nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.